Olá, pessoal. Hoje eu queria trazer aqui uma reflexão sobre a morte, tá? Nesse ano de 2023 agora, fez 70 anos da morte do Graciliano Ramos. E a gente consegue prever, né, que como no ano que vem a obra do Graciliano passa a ser de domínio público, muitas editoras vão querer relançar ele, né, com uma roupagem nova, né, com ilustrações, com, né, formatos aí diferentes para a obra do Graciliano. E ele provavelmente ganha aí uma nova amplitude, uma nova dimensão dentro desse cenário aí literário e cultural aqui no Brasil, tá bom? Então a obra que eu queria comentar e provocar, né, sobre a morte se chama Vidas Secas, tá? Que é um livro onde o Graciliano ele traz essa questão da fuga, né, daqueles retirantes, né, do Nordeste da seca. E aí ele mostra ele não só uma seca, né, ambiental, né? Não é uma seca só de água, é uma seca de imaginário, uma seca de sentimentos, uma seca de palavras. Ao longo do livro, né, a gente percebe assim que as cores eram secas, né? A história ela fala sobre uma família, né, que tinha o patriarca, que era o Fabiano, assim a Vitória, os dois meninos, né, um menino mais novo, um menino mais velho, um papagaio e a baleia, que era a cadelinha. Olhem a seca que tem nesse livro, né? Os meninos, né, o mais novo e o mais velho, não tem nome. Eles são chamados de menino mais novo e menino mais velho ao longo de todo o livro. Então, vocês conseguem imaginar uma família que chama os filhos, né, de menino mais novo e mais velho. Eles não tiveram a capacidade de dar nome para os filhos, né? Então, vocês vejam que é uma seca que transcende a questão ambiental, né? Ela invade o imaginário daqueles personagens todos, com exceção de um, a baleia. A baleia é a cadelinha e ela é quem tem assim os pensamentos mais profundos e mais interessantes do livro, tá? Só que em dado momento, né, da história, o Fabiano percebe, que é o patriarca, né, percebe que a baleia está doente. E essa era uma cadelinha muito cara para essa família, né? Naqueles momentos mais críticos da história, né, onde eles estavam ali, né, sem comer há dias, prestes a morrer, né, por inanição, o que que a baleia faz? A baleia me acha no meio do nada uma preá. E ela vai atrás, se esforça, se entrega, dá o máximo dela e ela caça aquela preá. E ela, baleia, também tá louca de fome. Ela não come a preá. Olha a fidelidade dessa cadelinha, o amor que essa cadelinha tem pela família. Ela não come a preá. Ela pega a preá, leva para o Fabiano. O Fabiano daí vai carnear ela, vai fazer um assado, eles vão comer. É um dia maravilhoso aquele, porque se renova ali a esperança, né? Já que eles com aquele alimento ganham mais uns dias para seguir em busca, né, de uma nova vida ali, né? E, e no final sobra, né, para a baleia os restos daquela preá. E ela fica realizada, né, por ver que ela conseguiu ajudar aquela família. E é tudo que ela quer, ela faz tudo para ajudar eles, né? Bom, mas em dado momento a baleia está doente, Fabiano olha e acha que ela não vai longe, que ela vai morrer, que é uma doença intratável, né, incurável, e ele resolve matar ela. E aí a gente vê, né, a genialidade do Graciliano Ramos. Ele nos coloca dentro da baleia. A gente passa a ver as coisas como se fôssemos a baleia. Então ela está ali, né, um pouco doente, de fato, né? Então o ambiente ele é meio nublado, né? Tem umas brumas, ela não entende bem o que está acontecendo, mas de repente ela vê o Fabiano pegando a espingarda e mirando a espingarda nela. E ela não sabe bem o que está acontecendo. É uma cena muito dolorida, porque ela escuta aquele estampido da espingarda, as crianças estão chorando, gritando, assim, a Vitória também está desesperada dentro de casa, espiando pela janela, né? E a baleia sente, escuta o estampido e sente uma dor intensa no quadril. Gente, o Fabiano errou o tiro, me acertou o quadril da coitadinha. Ela, desesperada, a baleia, né, com uma dor, né, lancinante, excruciante, sai correndo sem saber o que está acontecendo, mas não consegue correr porque a perninha não responde. Então ela vai se arrastando, aquela perninha, e ela está sangrando, aquela sangueira correndo, e ela não sabe para onde ir, ela acha uma pedra e vai para trás daquela pedra se esconder. E ali ela fica escondidinha. E aí a gente vê assim que se coloquem no lugar do Graciliano. Como é que ele vai matar essa cadelinha, né?
que fazia o seu melhor, né? Que tratava essa família com todo amor e carinho, né? Brincava com os meninos, ia atrás de comida quando eles precisavam, né? Não tem como matar ela assim, né? Então o Graciliano teve essa dificuldade enorme. Ele levou aí 7 páginas para tratar desse assunto, desse tiro na baleia. E a saída que ele acha é incrível, né? A baleia começa, né, a ver o ambiente ainda mais, né, escuro, né, com nuvens mais pesadas, fica tudo opaco na frente dela, ela não está entendendo bem o que está acontecendo, mas de repente ela começa a ver que ela está num chiqueiro, e naquele chiqueiro tem junto os meninos, e aí ela começa a perceber que eles estão brincando, e ela começa a brincar com eles rolam naquela lama, daqui a pouco ela enxerga uma preá enorme, uma preá gigante, gorda, né, com muita comida ali para ela, e aí vem um Fabiano com uma mão grande para afagar e dar carinho para ela. E assim ele termina esse capítulo da baleia, que está na primeira metade do livro ainda, então não é um grande spoiler, mas a gente consegue perceber muito bem, né, como que o Graciliano vê a morte, né? Para o Graciliano, a morte não é antagônica, não é contrária, não é oposta à vida. A morte para ele é tão somente uma passagem para algo talvez onírico, para os nossos melhores sonhos, para algo que a gente não sabe bem o que vai ser depois. Mas a morte não é oposta, antagônica à vida, tá? Nem todos os escritores veem a morte assim, né? Quando a gente vê lá a morte da Emma Bovary, né, no Madame Bovary do Flaubert, o Flaubert leva 20 páginas para conseguir matar a Emma, e ele de fato mata a Emma, né? Não era uma personagem que ele tinha um grande amor, tá? Muito pelo contrário, né? Ele descreve sempre a Emma de uma forma assim pejorativa, negativa, né? Com muita crítica à sociedade. Mas o Flaubert, ele não consegue se desapegar da vida. Então ele vê a vida como antagônica à morte. Para ele foi difícil matar a Emma. Ele levou 20 páginas. Quando a gente acha que ele está matando a Emma, bom, agora vai terminar essa história que eu não aguento mais esse sofrimento da Emma. Ela dá mais um suspiro e esse suspiro viram 6 páginas no livro do Flaubert. Então é uma morte muito dura, muito difícil dele conseguir, né, se desvencilhar daquela morte. E tem o oposto também, né? Tem lá a morte do Ivan Ilitch, né? Construída pelo Lev Tolstói, sem qualquer apego, sem, né, qualquer piedade, sem dó. O Tolstói mata o Ivan Ilitch em uma frase. E pronto, e não quero mais falar nesse assunto. Vira a página, já tem outro capítulo, né? Onde ele dá seguimento ali na história dele. Então a gente vê assim que a morte ela é tratada de formas muito diferentes pelos escritores, mas eu gosto muito dessa morte da baleia, né? Em que o Graciliano Ramos ele nos mostra muito bem essa transição, né, onde a morte é tão somente uma passagem para algum outro estágio, para alguma outra coisa, mas não oposta à vida, e sim como uma continuidade. Tá? Então fica aqui a reflexão, né, para quem está enfrentando alguma situação de morte em familiar, em parente, em amigos próximos, né, para que a gente não veja a morte como oposta à vida, mas sim como uma transição, uma passagem. E aí a gente precisa chorar os nossos mortos, elaborar o nosso luto e seguir adiante, seguir em frente, né? Porque a vida ela continua, ela segue, ela é maravilhosa, tá bom? Valeu!